Se você já assistiu Gravity Falls, sabe que a história ocorre em um universo dentro de um multiverso maior, com várias dimensões alternativas onde se passam eventos centrais da série. É um universo vasto, com muitos cantos inexplorados, por isso há várias teorias sobre universos conectados. Tendo isso em mente, achei muito curioso que enquanto eu revisava o livro do Bill, percebi que na parte final, onde vemos o Bill sendo reformado, no Terra Terra Prisma também podemos ver o capacete do núcleo de Anfíbia, meio escondido atrás dos outros vilões de outras dimensões. Isso despertou minha curiosidade, porque significa que, canonicamente, o núcleo acabou em um reformatório interdimensional, depois de toda a bagunça ultra imperialista que vimos em Anfíbia. E até o momento, eu só sabia que havia alguns códigos em referência ao sangue do Titã e a Caleb Witchbane, no livro, conectando-nos com a Casa Coruja. Além de certas teorias que eu li por aí, que apontavam que Ida havia interferido no universo de Gravity Falls há muito tempo atrás. Essa pequena descoberta da conexão com a Anfíbia me levou a investigar tudo mais a fundo, e descobri que esse universo estava muito mais conectado do que eu imaginava. Sendo essas 3 séries apenas o começo de uma rede interconectada de eventos muito além do que qualquer um de nós imaginava. Como mencionei, há várias conexões entre Gravity Falls e a Casa Coruja. A primeira de todas aparece quando a Casa Coruja ainda nem estava em pré-produção, no episódio 1 de Gravity Falls, Turista Preso. Aqui vemos rapidamente uma sessão sobre portas amaldiçoadas, enquanto Dipper folheia o Diário 3 pela primeira vez. E parece muito evidente que a porta na seção inferior esquerda é um conceito inicial do que se tornaria a porta da Eda, vista em A Casa Coruja. Algo que faz todo sentido quando você descobre que Dana Terrace, criadora de A Casa Coruja, trabalhou em Gravity Falls. A página do diário, que podemos ler depois, menciona que se tratam de portas que, se forem atravessadas por algum ser humano inocente, podem levá-lo para outra dimensão da qual jamais retornará, ou talvez causem morte instantânea. Ford não sabe ao certo, pois nunca teve coragem de atravessar uma dessas portas sozinho. Esta é uma descrição muito boa da porta interdimensional de Aida, e parece que Ford a viu durante suas investigações. E embora não a tenha atravessado apesar de sua curiosidade científica, ele a imortalizou em um desenho para seu diário. Essas portas voltam a aparecer brevemente na história Face It, da série The Lost Legends, o que é muito conveniente, porque aqui aparece outra referência direta a Casa Coruja, e desta vez muito mais sólida. Esta é uma das poucas oportunidades que temos de ver o interior do Diário 1, e justamente ao lado direito de um dos painéis conseguimos ver isto, o canto de uma página falando das lendárias Ilhas Ferventes, ou Boiling Isles em inglês. Isso confirma que Ford as investigou nos primeiros anos em Gravity Falls. Isso me dá a chance ideal de falar sobre a linha do tempo que estamos tratando. Você vai notar que essas menções não fazem referência direta aos eventos vistos em A Casa Coruja, e isso porque Gravity Falls, além de ter sido produzido antes, se passa no ano de 2012. Como veremos mais adiante, a linha do tempo geral não parece estar muito organizada, por assim dizer. Mas o consenso na comunidade é que Anfíbia e a Casa Coruja acontecem em um período de tempo relativamente próximo, com Anfíbia se passando em 2019 e 2020, e a Casa Coruja em 2022. Existem alguns retcons e pequenas inconsistências devido à bagunça típica desse tipo de série, mas isso indica que se houver mais conexões, elas estarão principalmente nesses 2 desenhos que mostram o que acontece após Gravity Falls, e realmente há mais conexões. Há um monte de pequenas referências, como o boné do Dipper e o design do suéter da Mabel vistos em A Casa Coruja, ou o bonequinho do Stan, e a pelúcia do Gideon em Anfíbia, entre várias outras. E bom, é muito importante entender que isso não são necessariamente indicações de um universo compartilhado, e parecem ser mais como easter eggs ou referências divertidas a essas outras séries. Tendo em mente que seus respectivos criadores trabalharam juntos em Gravity Falls. E devemos ter isso em mente, porque sempre vai haver um monte de referências sem sentido em qualquer série de televisão que você imaginar. E não confirmam necessariamente que é um universo compartilhado com histórias entrelaçadas. O que procuramos são conexões mais sólidas, evidências que possam iluminar um pouco a interação entre essas histórias depois daqueles avistamentos por Stanford 20 anos antes de Gravity Falls. Algo como isto: ex-esposas, velho Gold, casamento em Las Vegas, um velhote amaldiçoado e com dente de ouro. Não, espera, não é esse. Marilyn Fake Name, casamento em Las Vegas, um velhote amaldiçoado e com dentes de ouro. Esse é. Sim, acontece que se entrarmos no site secreto do livro do Bill, thisisnotawebsite.com, e colocarmos o nome de Stanley, um monte de vezes vai aparecer uma roda da fortuna, e informações extras sobre a vida dele, incluindo uma lista das suas ex-esposas.
E eu juraria que já vi o nome Marilyn em algum outro lugar. Sim, sabemos que Aida Clotton usou esse nome como identidade falsa, enquanto ela anda pela Terra roubando coisas para depois vender no reino dos demônios. E agora que penso nisso, ela realmente é uma velha maldita com um dente de ouro, bem literalmente. E até vemos um cartaz de procurada com o rosto dela na sede de Gravity Falls, Lendas Perdidas. Na verdade, em perguntas e respostas, a própria Dana Terrace disse que Aida foi para Las Vegas e não se impressionou com o que viu. E se você quer uma confirmação ainda mais sólida, temos esse pequeno monólogo do Stan no comentário do episódio O Porquinho ou a Vida. Querem saber da minha ex-esposa, né? Tudo bem? Não tenho muito a dizer. Às vezes menciono ela e faço piadas. Sabe, às vezes a comédia vem da dor. Eu, na verdade, fui casado por menos de um dia. Aquela história de Vegas. Puxamos juntos a alavanca da máquina caça-níquel e nos apaixonamos na hora. Marilyn tinha cabelo de aeromoça e uma camisa rosa neon que dizia mais de 30 e muito paqueradora. Eu era cera nas mãos dela. Você devia ver como ela jogava diamantes. Uma vez até acertou minha cabeça. Descobri que só se casou comigo para me distrair enquanto roubava meu carro e tudo o que eu tinha ganhado. Acho que o nome e o cabelo dela eram falsos. O amor era verdadeiro. Ela foi mesmo o meu grande amor perdido. Foi uma fuga real. Ela foi perseguida por carros da polícia por 1 quilômetro fora de Vegas. Saiu por uma porta, entrou num desfiladeiro e levou todo o meu dinheiro. Às vezes ainda penso nela. Aquela pele pálida de salão de bingo. Aquele dente estranhamente afiado. Desculpe, estou nostálgico. Se você ainda não sabia, isso indica de maneira bastante clara e direta que Aida é a ex-esposa de Stan, e costuma ser a evidência mais popular quando falamos desse universo compartilhado. Não apenas por ser um pedaço de história interessante e evidência sólida, mas também por confirmar que a Terra de Luz é a mesma dos eventos de Gravity Falls. Então, diretamente as histórias estão conectadas. Mas então, o que Amphibia tem a ver com tudo isso? Bem, uma dessas curiosidades que fora de contexto parecem não ter importância é que no livro de Bill, ele revela que o buraco sem fundo ao lado da Cabana do Mistério foi resultado da sua primeira tentativa de criar um portal para a sua dimensão. Por isso, ele tem todas aquelas propriedades estranhas vistas na série. Por isso, os objetos jogados nele às vezes acabam em outras dimensões. Por isso, ele é o centro de uma teoria interessante que conheci no vídeo de FinFin HDA sobre o tema de hoje. No episódio de Amphibia, Viagem aos Arquivos, os Plantas fazem uma montanha com um monte de livros para alcançar uma clarabóia, e um desses livros é um dos diários, algo que poderia ser descartado se estivéssemos em qualquer outro contexto. Mas é que sabemos que os 3 diários foram jogados no buraco sem fundo, e parece que só o diário 3 voltou alguns anos depois. Então, a implicação parece ser que um dos outros 2 diários acabou em Amphibia, viajando pelo tempo e espaço para ser encontrado por Mycroft Newtbeck muito antes dos eventos da série. E tendo isso em mente, também é bem conveniente que o boneco de pelúcia do Gideon e o bonequinho do Stan são produtos que existem dentro do universo. Essas não são simples referências como eu pensei no começo. Gideon vendia esses bonecos de pelúcia como mercadoria própria, e Stan tinha desses bonequinhos com o rosto dele na loja da cabana. São elementos que muito provavelmente caíram no buraco sem fundo, o que fez com que acabassem se infiltrando na dimensão de Amphibia. Essa insinuação de que Amphibia se trata de um universo paralelo ao de Gravity Falls é mencionada diretamente no episódio do Museu de Cera de Amphibia, em que podemos ver uma versão de sapinhos da Cabana do Mistério, com um Stan malvado chamado Sr. Pons e uma Sussurrana, que faz referência ao fato de que versões deles existem simultaneamente em várias dimensões paralelas, ignorando completamente a existência dos outros. É a confirmação mais direta de que se trata de uma das dimensões do universo de Gravity Falls, e explica diretamente a evidência mais sólida de todas. Durante os primeiros minutos do episódio Verdadeiras Intenções da segunda temporada, durante um flashback que se passa na Terra, Marcia encontra um livro muito interessante em uma biblioteca, o Guia Extraordinário para a Magia e o Mistério do Dr. P. Esse livro, além de explicar o funcionamento da Caixa da Calamidade, tem uma imagem que faz referência ao universo paralelo de Gravity Falls. A versão a qual a história faz referência é a da cabana de Gravity Falls. É possível que o autor deste livro, Dr. P, seja Dipper Pines, mas não acho que aos 20 anos ele já tenha conseguido se tornar doutor. Então também poderia ser Stanford, alguém um pouco mais velho, publicando um último livro antes de se aposentar. Mas o que isso significa é que os Pines estavam indiretamente envolvidos nos eventos de Amphibia, porque foi esse livro que fez a Marcy se interessar pela Caixa.
colocou em ação a cadeia de eventos que levou os 3 adolescentes a ficarem presos naquele mundo da Hanita. E se isso não for suficiente para você, a própria Casa Coruja aparece como um dos possíveis destinos do Portal da Frax em Anfíbia. No final da segunda temporada e no início da terceira de A Casa Coruja, vemos uma matéria de jornal sobre Anne e seu retorno de Anfíbia. E claro que há outras pequenas conexões, como a camiseta do jogo da Giffany, Romance Academy 7 do cara que aparece no episódio do aniversário da Anne. E sempre achei curioso o colar que a Valeriana usa em Anfíbia, porque me lembra o emblema dos policiais do tempo de Gravity Falls, o que traz várias outras implicações. Já que te convenci faz tempo de que esse universo compartilhado é real, agora posso focar em falar sobre o mundo entre mundos de A Casa Coruja e ligá-lo ao Reino dos Pesadelos, mesmo que claramente não tenham relação. Ou eu poderia tentar unificar o lore cósmico de todas as séries, ou eu poderia falar sobre um monte de outras referências que existem entre essas séries. Mesmo que sejam só desenhos do Bill Cipher ou pelúcias dos personagens, mas acho que algo mais interessante para terminar este vídeo pode ser falar sobre as outras séries às quais esse universo se estende. A que você provavelmente já conhece é Rick and Morty, que também lida com um multiverso gigantesco no qual o mundo de Gravity Falls existe, algo que sabemos porque ambas as séries ficam se referenciando uma à outra há anos. A referência mais famosa é em Encontros Próximos do Tipo Rick, em que Rick abre um monte de portais para outras dimensões, e de um dos portais caem uma caneca, uma caneta e um caderno. Na Sociedade do Olho Cego, Stan deixa cair essas 3 coisas pelo portal sob a Cabana do Mistério, conectando os 2 universos. Há várias outras referências, várias aparições de Bill Cipher em Rick and Morty, as silhuetas de um Plumbus e um Sigerionon no Diário 3 e até um código no cartaz de procurado do Stanford que diz "Rick esteve aqui". Mas a melhor referência, na minha opinião, é em As Memórias de Morty, onde vemos os tubos de memória com os nomes de Stanford, Pines e Bill Cipher. Isso nos mostra que Rick e Morty encontraram Stanford e Bill, mas o evento foi tão horrível que Rick teve que apagar a memória do Morty. E claro, você deve estar se perguntando por que isso não é referenciado mais tarde na série quando revisamos o passado de Rick. E é porque, bem, em Os Legends vemos que a Sociedade do Olho Cego tem as memórias de Rick Sanchez, relacionadas a Gravity Falls e seus habitantes. Ou seja, apenas Stanford e Bill se lembram. O que aconteceu. E por capricho do destino, Rick e Morty acabaram sem memória do que aconteceu. Há várias outras séries com referências mais ou menos sólidas a esse universo maior, como Gárgulas. Pela ilustração no livro que mais se encontra, Big City Greens, pela máquina de bichos de pelúcia cheia de referências, Inside Job, pelo desenho do Bill Cipher e outras referências, e Star vs. As Forças do Mal pelos turistas de Gravity Falls, o adesivo do Several Times e a aparição do Zeus em um dos episódios. A conexão dessas séries com o universo compartilhado é um pouco duvidosa, já que não é tão direta quanto as outras. E no caso de Star? Nem sei se isso é possível pelo simples funcionamento desse universo. Mas acho que vale mencionar que é bem possível que estejam conectadas com o resto das histórias que vemos aqui. Mesmo que seja só uma dimensão paralela, sem grandes conexões, como em Big City Greens ou Inside Job. Mas há uma última série conectada oficialmente que eu gostaria de mencionar e que provavelmente você não conhece, vista no livro de Bill. No mesmo painel onde vemos o capacete do núcleo de Anfíbia, onde tudo isso começou, há outros vilões. E entre eles um gigantesco cubo preto flutuante. Este é, nada mais nada menos, do que o cubo negro da escuridão visto na segunda temporada de Galáxia. Wander, que originalmente roubava almas e era um vilão aterrorizante, mas se reformou graças ao Wander em sua última aparição. E aparentemente agora ele trabalha como terapeuta para outros supervilões no Terra Prisma da Xolotl, o que conecta Wander de forma ultra-oficial com o universo de Gravity Falls. E neste ponto, já me faz pensar se eles têm planos para o futuro. De qualquer forma, Wander, demais. Era ultra oficial con el universo de Gravity Falls y en este punto ya me hace pensar si tendrán planes a futuro con todo esto. Que, embora provavelmente não veremos um crossover direto dessas séries em um futuro próximo, esses são universos cujas histórias foram conectadas de forma direta e intencional por seus criadores. E como vimos no livro do Bill, seus personagens coexistem há muito, muito tempo. Alguns podem ter sido lobotomizados e nem lembrar, como Rick e Morty. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe um like se gostou, inscreva-se para mais vídeos como este e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!